Em uma tarde chuvosa, Luciano Heng atravessava as movimentadas ruas de Florianópolis a caminho da inauguração de mais uma loja da Havan. Vestido com sua tradicional camisa verde, olhava pela janela do carro enquanto sua equipe discutia os últimos detalhes do evento. Apesar do ritmo acelerado de sua rotina, algo fora do comum prendeu sua atenção. Na calçada molhada, encolhida sob um cobertor fino e encostada na parede fria de um ponto de ônibus, uma mulher idosa tentava se proteger da chuva. Ao seu lado, um carrinho improvisado guardava seus poucos pertences, roupas desgastadas, um saco de pão pela metade e uma garrafa plástica com um pouco de água. Mesmo de longe, Luciano notou que ela segurava uma pequena placa de papelão com letras desbotadas que diziam: "Preciso de ajuda. Deus abençoe." Algo naquela cena o incomodou profundamente. A mulher não pedia dinheiro de forma insistente, não abordava ninguém, apenas mantinha o olhar baixo, como se tivesse perdido a esperança. Os pedestres passavam apressados, desviando dela sem sequer notar sua presença. Luciano sentiu um aperto no peito. Ele sempre acreditou na força do trabalho, no poder da determinação, mas sabia que algumas pessoas, por circunstâncias da vida, acabavam presas em uma realidade difícil de escapar. Sem hesitar, pediu ao motorista que parasse o carro. "O senhor quer que eu estacione?" perguntou o motorista, surpreso. "Não, eu mesmo vou até ela", respondeu Luciano, já abrindo a porta. Enquanto descia, sentiu os olhares de curiosidade das pessoas ao redor. Seu nome era conhecido, e muitos deviam estar se perguntando o que ele estava fazendo ali, debaixo da chuva, se aproximando de uma moradora de rua. Mas para Luciano, naquele momento, nada importava mais do que entender a história daquela mulher e encontrar uma maneira de ajudá-la. Luciano caminhou até a mulher com passos firmes, mas sem pressa. Não queria assustá-la. Quando se aproximou, abaixou-se um pouco para ficar na altura dela e sorriu de maneira acolhedora. A mulher, inicialmente, se encolheu um pouco mais, como se estivesse acostumada a ser ignorada ou até repreendida. "Oi, tudo bem com a senhora?" perguntou ele, sua voz carregando um tom gentil. A mulher ergueu lentamente os olhos. Seu rosto estava marcado pelo tempo e pela vida dura nas ruas, mas seus olhos, apesar do cansaço, ainda tinham um brilho de dignidade. "Meu nome é Luciano. Como a senhora se chama?" Ela hesitou antes de responder, como se tivesse esquecido a última vez que alguém lhe perguntara isso. "Marlene, me chamo Marlene", disse, sua voz saindo fraca. Luciano assentiu e olhou ao redor. A chuva fina continuava caindo, tornando a calçada ainda mais fria e desconfortável. "Dona Marlene, há quanto tempo a senhora está aqui?" Ela suspirou, ajeitando o cobertor nos ombros como se aquele tecido fino pudesse esconder toda a sua dor. "Perdi minha casa faz quase 2 anos. Desde então, tenho vivido pelas ruas, dormindo onde dá. Já tentei arrumar trabalho, mas ninguém quer contratar uma velha como eu." Luciano sentiu um aperto no peito. Ele sabia que muitas pessoas tinham histórias parecidas, mas ouvir diretamente de Dona Marlene tornava tudo mais real. "A senhora já comeu hoje?" perguntou ele. Ela balançou a cabeça negativamente, com um sorriso resignado. "Ainda não, mas Deus sempre manda alguém." Luciano ficou em silêncio por um momento. Depois, estendeu a mão para ela. "Vamos fazer o seguinte, Dona Marlene. Primeiro, vamos sair desse frio. Vou te levar para um lugar onde possa tomar um banho, comer algo e descansar um pouco. Depois, vamos conversar sobre um jeito de mudar essa situação, tudo bem?" Os olhos de Dona Marlene se encheram de lágrimas. Ela olhou para a mão estendida à sua frente e, por um instante, pareceu hesitar, como se não acreditasse que alguém realmente estivesse oferecendo ajuda. Então, lentamente, ela segurou a mão de Luciano. "O senhor acha mesmo que pode me ajudar?" perguntou, com a voz trêmula. Luciano sorriu. "Tenho certeza, Dona Marlene. Todo mundo merece uma segunda chance." E, com isso, ele a ajudou a se levantar, dando início a uma nova página na vida daquela mulher. Dona Marlene se levantou com a ajuda de Luciano, seus joelhos trêmulos denunciando os anos de dificuldades que seu corpo havia suportado. Ele a guiou até seu carro, abrindo a porta com um gesto cuidadoso, como se naquele momento quisesse mostrar a ela que, ao menos por hoje, não precisaria carregar o peso do mundo sozinha. Dentro do carro, o calor do ar-condicionado a envolveu, trazendo uma sensação que ela já havia esquecido. Marlene olhou ao redor, inquieta, passando as mãos sobre as roupas gastas, sentindo-se deslocada naquele ambiente luxuoso. "Pode relaxar, Dona Marlene", disse Luciano, com um tom tranquilo. "Agora a senhora está segura." Ela sentiu em silêncio, ainda sem acreditar que aquele homem, um dos empresários mais conhecidos do Brasil,
havia parado no meio de sua rotina agitada para ajudá-la. O carro seguiu pelas ruas da cidade, até um hotel confortável no centro. Ao chegarem, Luciano falou com a recepção e rapidamente providenciou um quarto para ela. Quando abriram a porta do quarto, Marlene ficou parada por um momento, observando a cama grande e limpa, os móveis bem cuidados, o banheiro brilhando de tão limpo. Isso é mesmo para mim? Ela perguntou, com a voz embargada. Claro, respondeu Luciano. A senhora precisa descansar, tomar um banho e comer algo decente. Depois conversamos sobre os próximos passos. Marlene olhou para ele, ainda incrédula, e então sorriu de leve, um sorriso tímido, mas carregado de gratidão. Enquanto ela tomava banho e trocava de roupa, peças novas que Luciano havia mandado comprar às pressas, ele organizava a refeição dela no restaurante do hotel. Pediu uma comida simples, mas nutritiva, algo que ela pudesse comer com gosto, sem o medo de passar fome no dia seguinte. Quando Marlene voltou, parecia outra pessoa. Seus cabelos molhados estavam penteados para trás, e o cheiro de sabonete novo se misturava ao perfume suave do shampoo. Sentou-se à mesa e começou a comer devagar, saboreando cada garfada como se fosse um presente. Luciano a observava com paciência. Sabia que aquele momento era mais do que apenas uma refeição. Era um símbolo de recomeço. Agora me conta, Dona Marlene, ele disse, apoiando os braços sobre a mesa. O que aconteceu para a senhora acabar nas ruas? Ela respirou fundo, colocando os talheres de lado por um instante. Seu olhar se perdeu no vazio, como se estivesse voltando no tempo. Eu tinha uma vida simples, mas digna, começou. Trabalhei como costureira por muitos anos. Tinha minha casa, um cantinho pequeno, mas meu. Só que aí, veio a doença. Luciano inclinou levemente a cabeça, demonstrando interesse. Que doença? Câncer. Descobri tarde, e o tratamento me deixou muito fraca para continuar trabalhando. Usei todas as economias, vendi tudo que tinha para pagar os remédios. Quando finalmente consegui me recuperar, já não tinha mais nada. Nem casa, nem trabalho, nem ninguém para me ajudar. Ela suspirou, mexendo nos punhos das mangas da blusa nova, como se tentasse esconder a vergonha. Tentei arrumar emprego, mas ninguém queria contratar uma mulher da minha idade, ainda mais depois de tudo que passei. E aí, as ruas se tornaram meu único lar. Luciano permaneceu em silêncio por alguns segundos, assimilando cada palavra. Ele conhecia muitas histórias de superação, mas essa o tocava de uma forma diferente. A senhora ainda quer trabalhar? Ele perguntou, de repente. Marlene ergueu os olhos rapidamente, surpresa com a pergunta. É claro. Respondeu sem hesitar. Eu nunca quis viver pedindo esmola. Só quero uma chance. Luciano sorriu. Então a senhora já tem. A partir de amanhã, será funcionária da Havan. Marlene arregalou os olhos, levando as mãos à boca em choque. O senhor está falando sério? Nunca falei tão sério na minha vida. Ele respondeu. Vamos te colocar como auxiliar de limpeza, e depois, se quiser, podemos ver algo na parte de costura para os uniformes da empresa. Mas o importante é que a senhora vai ter um salário, um lugar para morar e uma nova oportunidade. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marlene. Ela segurou as mãos de Luciano com força, como se tivesse medo de que tudo aquilo fosse um sonho. Eu nem sei como agradecer, sussurrou. Só prometa uma coisa, pediu Luciano. Que vai acreditar em si mesma de novo. Marlene assentiu, chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que sua vida estava prestes a mudar. Naquela noite, Marlene dormiu em uma cama macia, algo que não acontecia há anos. O colchão a envolveu com um conforto quase esquecido, e, pela primeira vez em muito tempo, ela não precisou dormir com o olho aberto, com medo do perigo das ruas. Quando acordou na manhã seguinte, por um instante sentiu medo, como se tudo tivesse sido um sonho. Mas ao olhar ao redor, viu as roupas limpas dobradas na cadeira, o banheiro impecável e sentiu o cheiro de café vindo do corredor. Era real. Ela se levantou devagar, arrumou-se e desceu até o restaurante do hotel, onde Luciano já a esperava. Ele sorriu ao vê-la, puxando uma cadeira para que ela se sentasse. Dormiu bem, Dona Marlene? Ela sorriu timidamente. Melhor do que nos últimos anos. Luciano assentiu e chamou o garçom, pedindo que trouxessem um café da manhã completo para ela. Enquanto esperavam, ele aproveitou para explicar os próximos passos. Hoje vamos até a van mais próxima. Quero que a senhora conheça o ambiente e veja onde vai trabalhar. Também vamos providenciar todos os documentos necessários e resolver sua moradia.
Não quero que a senhora volte para as ruas nunca mais. Os olhos de Marlene brilharam. Era difícil acreditar que, em menos de 24 horas, sua vida havia mudado tanto. Após o café da manhã, Luciano a levou até uma loja da Havan. Ao entrarem, Marlene ficou encantada com o tamanho do lugar, as luzes, os corredores organizados e o movimento dos funcionários. Tudo parecia tão vivo, tão diferente do mundo frio e solitário das ruas. Luciano apresentou Marlene à equipe, explicando sua nova função. Todos a receberam com sorrisos e palavras de boas-vindas, algo que fez seus olhos marejarem. Era a primeira vez, em muito tempo, que ela se sentia parte de algo. Depois da visita à loja, Luciano levou para conhecer o apartamento que havia alugado para ela. Um lugar simples, mas aconchegante, com uma cama confortável, uma pequena cozinha e um banheiro limpo. Marlene entrou devagar, como se tivesse medo de que aquilo não fosse real. Passou a mão pelos móveis, sentou-se na cama e deixou as lágrimas escorrerem. Luciano se aproximou e colocou uma mão em seu ombro. A partir de agora, Dona Marlene, a senhora tem um lar. Ela se virou para ele, segurando suas mãos com força. O senhor salvou minha vida. Luciano sorriu, balançando a cabeça. A senhora que nunca desistiu. Eu só dei um empurrãozinho. Marlene sorriu, sentindo algo que há muito tempo não sentia: esperança.